Olá, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, como quem já leu o título, a gente vai falar um pouquinho sobre Gestalt do Objeto. Esse daqui é um livro feito pelo João Gomes Filho, que vai tratar sobre o sistema de leitura visual da forma. Falando assim parece algo muito complicado, né? Mas na verdade ele cria um sistema, ele ordena a forma como a gente consegue ler objetos, as formas. Ele é baseado na Gestalt, né? Uma escola da psicologia, uma área do estudo da psicologia lá. E aqui ele vai tratar o seguinte, eu tô dando umas espiadas porque eu fiz um script para me ajudar, para não me perder. Esse livro, ele apresenta o projeto de estudo que o João Gomes Filho fez, usando elementos da Gestalt, da psicologia, para entender como que a gente interpreta, como que a gente percebe as formas, o objeto, a ordenação, a imagem, como é que a gente... como é que uma imagem ela transmite determinada ideia pra gente e outra imagem transmite uma ideia completamente oposta, né? O que tem nesses elementos, o que acontece ali. E ele vai falar que a arte, ela se baseia na construção de imagens, né? 2D ou 3D. E que em uma obra de arte, a gente busca normalmente o equilíbrio, a clareza e a harmonia visual. Bem, ele vai falar sobre a percepção da imagem. A percepção da imagem, né, é muito importante, que é a forma como a gente percebe. A gente olhou essa imagem, como é que a gente identifica ela? E isso pode ser trabalhado de uma forma para que a gente olhe para a imagem e não entenda ela diretamente, que seria o caso da ilusão de ótica, por exemplo, né? É transformar algo que a gente conhece, porque são elementos que estão aí na natureza, nas formas por aí, mas ordenados de uma forma que o nosso cérebro não consegue perceber e dá uma confusão ali na hora de interpretar essa imagem. Bem, esse livro aqui, ele é um livro... O meu já é velhinho, tá, gente? É um livro... Ele tem 100 e poucas páginas. Ele é repleto de imagens e muita explicação. Ele explica exatamente, elementos por elementos. Ele vai falar sobre unidades, sobre forma, harmonia, equilíbrio, contraste, clareza. E cada tópico desse, ele traz... várias subdivisões ali, várias outras categorias internas. São elementos extremamente importantes para quem quer construir, para quem quer trabalhar com arte, com produção visual, para design, para arquitetura, para comunicação visual, enfim, todos esses elementos, essas áreas, esses campos de trabalho, eles precisam entender como é que funciona essa nossa interpretação da imagem, como é que a gente percebe. Porque, por exemplo, vamos supor, mas tem a harmonia. A harmonia ela pode se dar pelo equilíbrio, né? As coisas estão em harmonia porque elas estão equilibradas, o mesmo peso que tem num lado da imagem tem no outro. Não significa um peso físico, mas vamos supor, tem uma imagem com uma forma muito grande, expansiva. Nesse lado também tem uma forma muito grande, tem um equilíbrio, né? Tem uma harmonia causada por equilíbrio, seja por cores, ela pode ser por ordem também, essa harmonia. Por exemplo, uma sequência de objetos que estão ordenados, equilibrados, eles te dão a sensação de equilíbrio. Pode ser por regularidade, por constância. Eu vou mostrando aqui assim exemplos para vocês de imagens que significam isso. E dentro da harmonia existe a desarmonia, porque você pode querer provocar também na pessoa a sensação de algo desarmônico, sabe? Seja para provocar, seja para alertar, seja porque faz parte da informação que você quer passar. E aí todos esses elementos, né? Harmonia, equilíbrio, dentro do equilíbrio tem as várias formas de dar equilíbrio dentro de uma imagem. Contraste, o contraste ele pode ser de cor, pode ser de luz, pode ser de forma, né? São diferentes e tudo isso são elementos, informações para você construir a sua imagem, a sua informação.
Mas o que isso tem a ver com pintura, com... Gente, tem tudo. Você começou a desenhar, por exemplo, ou a pintar. E aí você quer criar o seu próprio... começar do zero ali a sua obra, né? O seu trabalho. E aí você queria... você olha o trabalho de alguém e fala assim, nossa, olha que bacana isso, né? É super legal. Eu queria também fazer um negócio que ele é assim, plano, um pôr do sol todo plano e tal, mas o meu fica diferente, as cores não se encaixam, ou então parece que a proporção não tá certa e tal. Às vezes são as formas, é a forma como você está organizando isso. Talvez a imagem de referência ela tenha mais equilíbrio das cores, talvez ela tenha um equilíbrio do peso, o mesmo peso que o céu tem, o oceano tem, e aí se equilibra. Ou às vezes você faz um céu muito sobrecarregado e um oceano muito clarinho e aí não se encaixa, não dá a mesma sensação que você queria. Então, as sensações que a gente tem quando a gente observa uma imagem, ou uma escultura, ou qualquer coisa, qualquer elemento visual, essas sensações, elas são provocadas, sabe? Dificilmente o artista, principalmente hoje em dia, principalmente na comunicação visual, na propaganda, na publicidade, não é ao acaso. Normalmente é intencional, sabe? Esses elementos todos que você vai perceber, que essa imagem, nossa, quando eu olho essa imagem me dá uma sensação de tranquilidade. Quando eu olho essa imagem, nossa, parece que esse cara aqui tá muito triste, eu quero ser esse outro que tá muito mais feliz. Todos esses elementos, eles são interpretados por nós constantemente. E é importante a gente saber para poder produzir, quando a gente quer construir uma imagem, uma informação, o que você quer passar com essa sua pintura? Você tem um objetivo? Tenho. Essa pintura aqui parece que está pesada demais. Serão as cores? Serão as formas? Será a distribuição da imagem no suporte que você está usando, seja ele uma tela, um papel, um vidro, enfim. E também para a gente filtrar um pouco as coisas que a gente observa. A gente recebe imagens, fotografias constantemente e a gente acha, às vezes de uma maneira até inocente, que tudo aquilo é um acaso, que tudo aquilo é, nossa, como é que eu faço para fotografar tão bem assim? Estudar esses elementos, assim. A Gestalt do objeto, ela é uma ferramenta, sabe, riquíssima de informações, tem muita coisa aqui, super bacana, vale muito dar uma olhadinha, sabe, se tiver, eu não sei se tem disponível gratuitamente na internet esse livro ou algum resumo dele. Se tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para acessarem, porque eu acho que é super relevante. Parece tedioso, mas conforme você vai lendo, e como ele é cheio de imagens, você consegue ir decupando a imagem, que a gente fala, né? Consegue pegar e ir separando os elementos da imagem, entendendo o que ele está dizendo. Onde é que está a harmonia? Onde é que está a desarmonia? Onde é que está o equilíbrio? Né? Você consegue observar isso com clareza e depois você pode pegar daqui e procurar em outras imagens na internet, em revistas, enfim, em qualquer outro lugar, e fazendo esse exercício de observar. E aí, principalmente com as imagens que você gosta. Lembra que eu fiz um outro vídeo aqui, que é sobre imagens de referência, onde a gente pega essas imagens, onde buscar sites que você pode ver isso. E aí e você criar as suas pastinhas para salvar todas as imagens de referências que te agradam. E aí você pegar essas referências da Gestalt aqui, que te descrevem os elementos que compõem a imagem, e olhar lá nas imagens que você tanto se agrada, que tanto te inspiram, como é que elas estão sendo produzidas, sabe? É pela harmonia? É pela ordenação? Quais são os elementos que tem nessas imagens que tanto te agradam, que tanto te fazem olhar para elas e gostar, que fazem você olhar para elas e falar assim, eu quero produzir algo igual. Então, você vai lá e vai anotando, registrando, isso daqui tem isso, tem essa sequência, são esses os elementos que me agradam. E aí começa a fazer estudos, seja esboços, desenhos pequenos, pequenas pinturinhas, tentando reproduzir esses elementos de alguma forma. Você vai conseguir chegar muito mais rápido e fácil. Lembrando que o rápido e fácil, ele é relativo, tá? Ao invés de você ficar
tentando por anos chegar num objetivo, indo e vindo, girando em círculos, porque você não sabe qual é o caminho que segue, usando essas leis, você vai precisar exercitar, vai depender de um tempo seu, vai despender um tempo seu e vai precisar de um esforço seu. Mas é muito menor do que se você ficasse como uma barata tonta girando sem parar, sem saber para onde ir, né? Então, dentro desse panorama, dentro dessa visão, é muito mais rápido e fácil você ter a informação, ter o conhecimento e conseguir caminhar e saber o que você quer fazer. Enfim, o vídeo de hoje era mais ou menos sobre isso, para mostrar um pouquinho sobre a Gestalt do objeto, porque eu sei que muita gente nunca nem ouviu falar sobre esse livro, nunca nem ouviu falar sobre essa teoria, sobre como ler a imagem. Ler a imagem é algo muito importante, gente, para tudo. Num mundo como a gente está hoje, com uma produção massiva de fake news, em que todo mundo consegue editar uma imagem e transformar algo verdadeiro em algo fácil, em segundos, sabe? Manipulação da imagem, seja para estética, ou seja para distorção, seja de política, posicionamento, enfim, para tudo. É muito importante a gente conseguir ler a imagem, e esse é o princípio básico. Entendeu por que essa imagem te agrada, por que ela não te agrada, por que isso daqui parece uma ilusão, por que essa imagem te dá uma angústia, sabe? As formas da imagem básica. Então já é um começo. Depois a gente vai vir conversar, significa eu e vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre leitura de imagens, de obras de arte, porque a gente acha que isso daqui é só da publicidade, só do design, só dessas artes modernas, mas os pintores há muitos séculos usam, sabe, essa proporção, como usar esse equilíbrio entre as formas para dar a sensação que eles desejavam. Tudo isso são elementos que servem para estudar obras de arte há muitos séculos já. Então, vale muito a pena. Se você não tem acesso, eu vou procurar, eu vou tentar deixar um link aqui de pelo menos um resumo da Gestalt, porque vale muito a pena, é muito bacana, é muito importante e interessante, e te amplia, assim, sabe, a percepção e o entendimento de que tem uma intenção. Toda arte tem uma intenção, sabe? Toda imagem que você produz tem uma intenção. O princípio que te fez começar a desenhar é uma intenção. Continuar é uma intenção e concluir também é uma intenção. Então toda imagem tem uma intenção, sabe? Seja a mais inocente e pura, ou seja uma repleta de conspiração. Enfim, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de esclarecimento para vocês sobre como produzir o trabalho de vocês, como alcançar o objetivo de vocês. E é isso, tem que estudar. Feliz ou infelizmente, a gente sempre tem que estudar. Se gostou desse vídeo, se achou que vale a pena compartilhar, sinta-se à vontade, curte, se inscreve, ajuda o canal a crescer. Eu faço tudo isso aqui com o maior prazer. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer, muito feliz. E é isso. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.